Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. O TV Mar News está começando agora na sua telinha e você vai poder acompanhar as principais notícias desta quinta-feira aqui na telinha da TV Mar. Muito obrigada a você pela sua companhia aqui junto com a gente nesta quinta-feira. Já vamos começar logo o nosso dia por aqui vendo os destaques da Gazeta Digital. Por favor, coloca já aqui para a gente ficar muito bem informado do que está acontecendo no nosso estado. A gente já começa, olha, gente, com a manchete, tá? Paulo garante reajuste para servidor. Governador diz que até terça-feira se reúne com categoria para definir percentual de aumento. Então, atenção, servidores do estado. Vai ter aumento, tá? O governador garantiu. Também quero até aproveitar para já trazer aqui para vocês esse destaque aqui, olha, 31 modelos de carro popular terão um desconto de até R$8.000. Se você estava aí, né, ansioso, querendo saber quais que são os modelos, até quanto é que vai esse desconto, né? Estava pensando aí em trocar o carro, até mesmo comprar um, fica aqui atento a essa notícia, tá? A gente também tem mais informações aqui na nossa capa da Gazeta Digital, lembrando que você pode conferir, né, o jornal completo através do portal gazetaweb.com. Vendas no varejo em Alagoas tem alta, tá? De mais de 8%, a terceira maior do país, isso é o que aponta o IBGE. Também tem mais aqui, olha, sobre política. Câmara cria frente parlamentar contra a instalação de depósito de ácido no Porto. E é claro, também vamos mostrar aí o restante, por favor, da capa da Gazeta Digital. Você confere também outras notícias, tem esporte, tem aqui, olha, mais informações sobre o Forró e Folia, que inclusive TV Mais está fazendo uma super cobertura junto com o portal gazetaweb.com e a Rádio Mix. Tudo isso aqui você vai poder conferir na Gazeta Digital. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui assistindo a gente, né, através do canal 525 da NET, claro, através do portal gazetaweb.com, que transmite toda a nossa programação, ou quem sabe também pelo nosso aplicativo da TV Mar. Através dele, você consegue nos assistir de qualquer lugar de onde você estiver. Basta ter o app baixado no seu tablet ou no seu celular e também ter acesso à internet. Eu estava falando, quando a gente mostrou, né, aqui a capa da Gazeta Digital para vocês, sobre o Forró e Folia. E é claro que a gente já começa o TV Mar News de hoje com informações da terceira noite desse concurso de quadrilhas, que simplesmente já está aí há muito tempo, já é tradicional e a nação quadrilheira adora muito, né, adora bastante. Confere e o público também sempre se faz presente. Porlane Santos acompanhou a noite de ontem e a gente vai ver agora uma parte, um trecho de como é que foi. Tem chita, tem chapéu de palha, tem fitilho, tem também balão, gente. Esse é o terceiro dia aqui do Forró Folia, aqui no ginásio do SESI. 16 equipes de quadrilha estão passando aqui por esse palco lá dentro, trazendo sempre, além de muita animação, é claro, toda a irreverência e toda a felicidade, né, que está na veia, na raiz do nosso São João. Vamos conferir como é que tá a festa lá dentro? Vem comigo! E se tem festejo junino, é claro, tem que ter aquela comida típica de São João, né? E o milho, é claro, ele desponta sempre. A gente está aqui com o seu Cícero, que chegou desde o primeiro dia, garantindo aí o milhinho assado de todo mundo, né, seu Cícero? Trazendo de ótima qualidade, né? O freguês vem aqui e escolhe o preço. E aqui trazendo está todo quentinho, é só olhar aqui, já sai todo quentinho na hora, sem ter estresse. Comeu bem, saborear. Agora, olha, a gente viu aí, muita gente estava reclamando do preço do milho, mas o senhor consegue passar já o milhinho assado no preço bom para todo mundo? Consigo. Às vezes o cliente não tem aquela quantidade, mas a gente leva, não deixa o freguês atuar não, o freguês leva. Olha, gente, é garantido, viu? Comida típica também garantida aqui no Forró e Folia, com atrações maravilhosas. Esse concurso de quadrilha que vai acontecer logo mais também. E olha, gente, ali atrás, né, já vem uma quadrilha que já chegou, o pessoal já começa a se arrumar. Daqui a pouquinho começa, então, a primeira apresentação. Mas antes da apresentação, das apresentações começarem, a gente vai bater um papinho aqui com os jurados e entender como é que funciona esse julgamento, né? Como é que funciona, então. A gente conversa agora com a jurada Monique Dantas, tá aqui com a gente. Monique, a gente vê que é um ano inteiro de dedicação dessas quadrilhas, de cada equipe, para chegar a esse momento, então, de se apresentar.
mas vocês estão aí com um papelzinho na mão, caneta na mão já para fazer o julgamento delas. O que é que vocês observam? Então, todos os anos a gente tem critérios para ser avaliado, né? Dentre esses critérios estão casamento, originalidade, marcador, figurino, enfim. E cada critério tem um subitem. E aí a pontuação é dada dentro do que a gente precisa avaliar nesse subitem. E a gente olha com muito cuidado e de uma maneira muito, como é que eu posso dizer, clínica, porque a gente sabe da dedicação de cada quadrilha, né? É realmente um ano, eles acabam a apresentação, já estão com outra planejada e preparando para o ano seguinte. Como é que tem sido esse trabalho 3 anos depois da pandemia, né? A gente ficou aí parado sem esse concurso de quadrilhas durante 3 anos. Como é que tem sido esse retorno? O pessoal está se empenhando, está com mais garra, como é que está sendo? A primeira impressão é de muita satisfação, né? A gente também ansiava por essas apresentações, por ver as quadrilhas no seu pique máximo, mas a gente percebe que os 3 anos abalou bastante, financeiramente, no preparo de ensaio. Então é um respiro, né? É um retorno, uma oportunidade de recomeçar e com muita garra. Pois é, olha, muita garra, o pessoal já está ali. Eu vou pedir para o Chico Nogueira mostrar ali o pessoal ali atrás, olha, já se organizando, tem gente arrumando o cabelo já ali, se preparando mesmo para a primeira apresentação. Essa quadrilha que está aí é o pessoal da quadrilha Renascer do Sertão, que já está aí exatamente se organizando. Essa vai ser a primeira quadrilha a entrar aqui no palco do ginásio do SESI e se apresentar, né? E a gente vai acompanhar também, viu, daqui a pouquinho a apresentação dessa quadrilha. A gente mostra para vocês aqui. Tá muito bonito de ver. Daqui a pouco, né, você vai poder conferir a parte 2 aí de toda essa cobertura que Porlane Santos fez ontem, do 3º dia, né, da 3ª noite do Forró e Folia. Então, continua aqui ligadinho com a gente no TV Mar News, que daqui a pouco você vai poder conferir muito mais. E olha só, a gente também falou, né, durante a abertura aqui do programa, ali na Gazeta Digital, sobre a redução dos preços dos carros, né? Na mesma semana em que foi publicada a medida provisória que cria faixas de descontos para veículos populares, o preço do carro 0 km já apresenta redução aqui em Alagoas. Fernando Palmeira conversou com o presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos de Alagoas para saber qual a expectativa do setor com a medida aqui no estado. Nós vamos conferir agora. Sicodiv, os empresários do setor de vendas de veículos automotores estão comemorando não apenas a medida provisória do governo federal, que deu incentivos fiscais, mas aqui especialmente a Chery, que está com a Caoa sempre representando e trazendo, olha, novidades do elétrico ao híbrido, com grandes condições para você não sair daqui sem o seu carro maravilhoso. Vamos conversar com ele, Luiz Pires, que é presidente, inclusive, do sindicato, e nos fala sobre esse momento importante, um reaquecimento no mercado, Luiz. Importante, Fernando, desde a semana passada, quando foi oficializada a medida provisória, entrou em vigor, houve assim, a corrida grande dos consumidores que estavam assim, com a expectativa grande para a divulgação dessa medida, e os concessionários realmente estão comemorando assim, o fluxo que tem sido bastante atrativo, o consumidor chegando, os negócios acontecendo, e a gente está aguardando aí o fechamento desse pacote para ver o que é que vai ser positivo nesse final de contas aí. Caoa Chery com novidades, e o estoque dá para aguentar, porque o pessoal está procurando. Eu já percebi aqui que muitos já estão no test drive para levar essa linha maravilhosa que você está ofertando aí, pessoal. Sim, nós estamos aqui preparados, nosso estoque está adequado à demanda que nós temos aqui no estado. Nós temos um produto aí que foi lançado recentemente, aí, o Tigo 5 Sport, no valor de R$ 119.990, embora não tenha sido alcançado pela medida do governo, mas a montadora ofereceu isso aí para o consumidor. Isso tem sido fantástico, tem sido um fluxo assim, muito agradável, e a gente está com a demanda aí praticamente para 60 dias de entrega desse carro. Carro a gasolina, o carro híbrido e também o elétrico. Nos fale de detalhes mais ou menos das qualificações desses carros. Nós temos aqui a linha elétrica 100%, que é o iCar. Nós temos o híbrido leve, que é o Arizo, e o Tigo 5 e o Tigo 7. E nós temos o Tigo 8 híbrido plug-in. Só não temos o híbrido médio, mas os outros tipos nós temos todos aqui, pronta entrega, disponível para você levar para sua garagem. Em termos de potência, em termos de conforto, de luxo, é preciso vir para olhar, porque não dá para a gente falar tudo em resumo. É muita novidade nessa linha. Agora tem esse iCar,
que está me deixando com o coração aqui batendo mais forte. Lindo, pequenino e elétrico total, né? O iCar na linha de elétrico é o melhor custo-benefício que o mercado oferece hoje. É um carro compacto, um carro na faixa de R$150 mil, com 300 km de autonomia, assim, muito prático, um carro assim com uma conotação urbana, mas que atende plenamente toda essa demanda. E os demais carros nós temos um mix bastante variado, que atende assim ao consumidor no nível de potência, a relação custo-benefício também é o melhor da praça. As vendas estão aquecidas e aqui na Caucherry é bom você convidar diretamente o pessoal para vir, porque com certeza quem chegar aqui não vai sair sem um carro novo de melhor qualidade. Dificilmente quem chega aqui sai de pé, sai montado. Nós temos aqui um mix de produto interessante, com condições diferenciadas. Nós temos bônus da montadora, nós temos avaliação do seu seminovo, nós temos cortesia de emplacamento, cortesia de tanque cheio. Venha para cá que dá negócio. Olha, a turma não está encontrando dificuldade em vendas não, a procura está sendo muito boa, o aquecimento está aí e a novidade do desconto, enfim, tudo isso para fazer com que você também saia levando vantagens em toda e qualquer negociação aqui na Caucherry. Você não vai sair a pé, o desafio. Vem cá, aqui da Caucherry, no Tabuleiros Martins, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a Telemar, da organização Ardon de Mello, no canal 525 NET. Claro. Aproveitando esse gancho, né, aí do tema dos carros, vamos falar sobre algo muito importante, gente. Olha só, nesta semana um carro em alta velocidade, nós mostramos aqui para vocês durante o TV Mar News, atropelou 2 pessoas e bateu em outros 3 veículos na Ponta Verde. E em março desse ano, um engavetamento envolveu um caminhão, 4 carros e um ônibus na Cambona, também aqui em Maceió. É possível dirigir tranquilo, sabendo que caso aconteça algum acidente ou atropelamento, você conta com cobertura de seguro? Jair do Almeida, no Momento Seguro, vai explicar tudo isso para a gente agora. Toda quinta-feira, vocês já sabem, é dia de Jair do Almeida e o seu quadro Momento Seguro aqui, né, no TV Mar News. E hoje é dia da gente falar sobre o seguro de responsabilidade civil. É isso, Jaildo? Bom dia. Isso, foi uma porlândia, tá vendo? Já tô É o acostumada. costume, tá tudo certo. Isso, Mara, desculpa. Bom dia a todos que nos acompanham, bom dia também que nos acompanha pelas redes sociais. Pois é, a gente trouxe inclusive um fato que aconteceu essa semana, nessa última terça-feira, que foi esse acidente que envolveu alguns veículos na Ponta Verde e também aqui em Maceió, em março, um caminhão sofreu esse engavetamento, onde teve veículos que sofreram perda total. E aí a gente traz a importância desse tipo de seguro para vocês que nos acompanham, de contratar esse seguro e contratar bem contratado, porque não adianta só ter lá o seguro com a cobertura mínima, né? A cobertura insuficiente, vamos dizer assim. E esses fatos, eles trazem uma observação para a gente, que é, além da importância, é de ter aquela garantia com a cobertura que realmente possa dar uma tranquilidade para a pessoa, né? Tranquilidade para o condutor, né? Que no ato, quando acontecer, ele tem uma cobertura suficiente. Muito bem. Deixa eu falar agora aqui diretamente com você, gente, né, para a gente trazer mais algumas informações. Algumas vezes os custos com indenizações e despesas médicas podem levar o motorista, inclusive, à falência, com dívidas por toda a vida e até se estender um processo judicial, tecnicamente chamada, né, de responsabilidade civil facultativa de veículos ou seguro para terceiros. É uma modalidade de seguro alto que cobre os danos causados por você em um sinistro envolvendo outros carros ou até mesmo pessoas. Hoje, né, você vai saber com mais detalhes sobre essa iniciativa agora aqui no TV Mar News. Vamos começar então explicando melhor o que é, né, o RCF-V, seguro para terceiros. Explica, Jair. Tecnicamente falando, é o seguro de responsabilidade civil facultativa veicular, mais conhecido como seguro para terceiros, onde esse tipo de proteção ele garante o reembolso das despesas caso o cliente venha a ter um ato de dano ou dano material ou dano corporal, tá? Então, qualquer situação onde ele se envolva no acidente e ele for responsabilizado, ou seja, ele for culpado do sinistro, ele vai ter o reembolso daquele valor até o limite contratado, tá? Então, esse é um produto bem diferenciado que ele deve ter contratado dentro do seguro alto.
como é que ele pode ser contratado? Ele já vem incluído no seguro alto ou não? Eu preciso avisar, né, o meu corretor. Bacana essa pergunta porque, na realidade, você tem duas situações. Primeira situação, você pode fazer a contratação junto com o seu seguro alto, tá? E incluir esse tipo de cobertura, ou em algumas situações o cliente tem um carro um pouco mais antigo e tal, que foi o caso justamente do fato que ocorreu na Cambona, é um caminhão mais antigo. Sim. E ele talvez não tenha, algumas companhias não têm aceitação para aquele tipo de risco. Mas ele pode fazer um seguro à parte só para terceiros. Então, eu posso contratar o seguro dentro da cobertura compreensiva ou separado somente para terceiros. Então, além disso, eu tenho 3 situações dentro desse tipo de cobertura. Eu tenho a cobertura de dano material, que é a cobertura para o dano referente a colisões, inclusive muros ou até postes de iluminação, tá? Que muita gente se pergunta, poxa, Deja, cobre o poste de iluminação? Tem cobertura sim, até muro, qualquer dano material envolvendo o cliente ou um terceiro. Os danos corporais, tá? Que aí no caso as vítimas do veículo ou atropelamento, que pode ter sido algum caso de atropelamento, e aí inclusive despesas médicas hospitalares, se for o caso. Lembrando que esse tipo de cobertura, ele é a segundo risco, o primeiro risco entra o DPVAT, posteriormente que vai ser liberado esse valor, e também o dano moral, que hoje está qualquer coisinha, qualquer explosão num acidente de trânsito, né, você termina falando alguma coisa que não deve e aquela pessoa termina querendo ele processar por conta do dano moral. Então, são essas 3 situações que esse tipo de cobertura garante para o cliente. Então, vamos explicar cada uma delas, né? Existe a cobertura, então, que vai garantir o pagamento das despesas necessárias para o conserto dos carros envolvidos no sinistro? Esse tipo de cobertura é a cobertura que a gente chama de dano material. Sim. Tá? O que é que tem que se pensar nesse tipo de cobertura? Hoje, não existe mais veículo barato. A gente estava até falando aqui em off que o valor dos veículos superou até algumas expectativas que a maioria das pessoas tinham em comprar. Né? Muita gente até desistiu de comprar alguns carros por conta do valor. Então, hoje, o ideal é que você contrate um valor, pelo menos um mínimo de R$100 mil. Tá? Então, não abaixo disso, um mínimo de R$100 mil, porque você pense, uma situação de colisão com um ou mais 3 veículos, ou que um dos veículos dê perda total. Tá? Dá para pegar seu exemplo, o seu carro é mais de 100 mil. Então, consequentemente, o mínimo de 100 mil eu já vou ter que pagar a diferença por fora. Então, pelo menos um mínimo de 100 mil. Tá? E aí, quando você for fazer esse tipo de contratação, você pode também aumentar esse valor. A gente está sugerindo um mínimo, mas o ideal é que você também tenha um valor um pouco maior. Ok, o outro ponto, né? Existe a cobertura que vai garantir aí, né? Vai pagar as despesas médicas e hospitalares e a indenização à família das vítimas em casos de morte ou invalidez dos envolvidos no acidente? Essa é a cobertura que a gente chama de danos corporais. Tá? Então, essa cobertura de dano corporal eu tenho que fazer até uma contratação um pouco maior. Tá? Eu vou dar um caso aqui, por exemplo, de um cliente nosso que sofreu um acidente e ele precisou amputar o braço. Ele foi terceiro de uma situação de acidente e só o braço que ele vai precisar ficou mais de R$100 mil. E a cobertura do terceiro foi de 70. Tá? Então, consequentemente, ele vai ter que pagar alguma coisa por fora algum processo que venha a ocorrer. Então, nesse caso, o ideal é que, dentro da cobertura de danos corporais, você tenha um limite um pouco maior, tá? Entre 200 a 300 mil reais, porque a gente está falando de uma situação mais grave, como despesa médica hospitalar, levando, se for o caso, até a morte de um dos passageiros. Isso aí realmente tem alguma complicação até jurídica, e aí você precisa de um valor um pouco maior. Aproveitando aí esse gancho do jurídico, né? Cobre as indenizações judiciais e extrajudiciais que o segurado possa, né, ser condenado a pagar? Sim, ele dá cobertura sim. Dentro dessas coberturas, o dano material, o dano corporal, eu tenho uma cobertura para garantir esse tipo de situação. Inclusive, eu posso fazer uma cobertura à parte para dano moral. Lembrando que esse tipo de cobertura, eu só vou ter o ressarcimento caso o processo judicial esteja incluso o dano moral, tá? Então, se não tiver, as despesas judiciais correm por conta da cobertura de dano corporal ou dano material.
ao acionar esse seguro, né, de responsabilidade civil, como é popularmente conhecido, eu preciso pagar pela franquia? Eu acredito até que essa deve ser, né, uma grande dúvida das pessoas. Eu preciso pagar pela franquia para acioná-lo? Eu vou perder a classe de bônus do seguro? Essa é uma das grandes vantagens desse tipo de contrato, esse tipo de cobertura. Então, para a cobertura de terceiros, eu não preciso acionar a franquia. Então, vou dar um exemplo. Você sofreu uma colisão e aí o seu carro não teve nada ou ficou abaixo do valor da franquia, tá? Mas o carro do terceiro eu danifiquei. Então, eu posso acionar o meu seguro para consertar o terceiro, não vou pagar a franquia e, nesse caso específico, eu faço o conserto do meu carro de forma particular, tá? Então, é importante frisar isso, que não tem franquia e, com relação ao bônus, eu perco o bônus sim. Então, no ano que vem, eu vou ter uma redução de uma casa de bônus. Você estava falando sobre valores, né? Sobre a importância de você avaliar o valor em relação à questão da sua contratação, porque ele precisa ser um valor que compense. E eu vou aproveitar para perguntar, né? Você pode personalizar, né, quem está nos acompanhando, o valor da indenização que garante a cobertura dos danos? Sim, e esse é o ideal que a gente sempre fala, tá? E quando a gente fala em um mínimo de R$100 mil, a gente fala que já é um mínimo mesmo. Porque, como a gente falou nesse instante, o seu carro já é acima de R$100 mil. Ou seja, se uma colisão onde eu for culpado e a minha cobertura for de R$100 mil, eu vou ter que desembolsar a diferença. E assim, não é fácil para todo mundo ter aquele valor de imediato, tá? Então, você pode ter um processo judicial, ter uma dor de cabeça. Então, quanto um valor mais adequado àquela sua realidade é o ideal. E, lógico, sempre consultar o seu corretor de seguros, que ele é o profissional habilitado para lhe dar todas essas informações necessárias na hora da contratação. Jaildo, sobre esse tema, né, seguro de responsabilidade civil, podemos elencar, então, aí 3 dicas principais quando a gente fala desse tipo de seguro? Primeira dica é procurar sempre a orientação do corretor de seguros. Isso é fato. Segunda dica, nunca pensar que aquele valor é suficiente, porque, como a gente falou anteriormente, o valor de R$100 mil já é o mínimo mesmo. Então, o ideal é que você adeque a sua necessidade, a sua realidade também. Você aumentar para 150 mil ou 200 mil a cobertura, vai aumentar em torno aí de R$100 a R$150 por ano na sua cobertura, no prêmio para você pagar. Então, assim, não é um valor que você não possa pagar. Exorbitante. Né? Então, é um valor que você pode pagar sim. E, lógico, algumas seguradoras têm alguns benefícios que você pode aproveitar dentro da sua apólice. E aquele cliente que não pode fazer o seguro do seu automóvel da forma integral, da forma compreensiva, que ele faça pelo menos a cobertura para terceiros, porque ele evita várias dores de cabeça, né? É o fato de você ter um acidente e ter um problema, um processo judicial, né? E aí com o seguro, pelo menos de terceiros, você já tem aí um alívio na hora que você vai precisar. Muito bem. Podemos dar spoiler da próxima semana? Com certeza. Tá, gente? Para a semana eu ia falar sobre seguro de vida, tá? A necessidade de você, mesmo tendo o seguro de vida na empresa, você pode e deve fazer um seguro de vida. A gente vai explicar para a semana aqui na telinha da TV Mar. Agradecer a todos que nos acompanham, também pelas redes sociais. Desejar a todos um bom final de semana. Até quinta-feira, pessoal. Um grande abraço. Um oferecimento Jaraguá Seguros. Muito bem, obrigada, Jaildo, mais uma vez pela sua participação. Então é isso, próxima semana, seguro de vida, né? Isso é o mesmo, tema aqui na telinha da TV Mar, durante o quadro Momento Seguro. Isso obrigada, mesmo, eu que agradeço. Viu? Parabéns pelo conteúdo. E olha só, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco nós estamos de volta.